Até o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, ele afirmou que economistas esperavam que o Lula ele repetisse as ações do seu primeiro governo e que ele está, na verdade, reproduzindo o que aconteceu no governo Dilma. Alguém já comentou isso aqui na mesa, acho que foi a Carol, né? Vou abrir aspas do Maílson da Nóbrega. Pelas declarações mais recentes, inclusive na parte econômica do discurso, Lula se aproxima do período da Dilma, com visões intervencionistas muito fortes e com uma percepção equivocada do papel das estatais. Fecho aspas. Nóbrega ainda completa dizendo que o mercado quer saber do novo arcabouço fiscal. E tem mais, né? Ainda nessa questão da área econômica, com pouco mais de 2 semanas de governo, pelo menos 6 órgãos importantes vinculados à área econômica estão sem comando. Com a exoneração em massa feita no começo de janeiro, onde mais de 1.000 servidores foram demitidos, INPI, SUSEP, IPEA, IBGE, Inmetro, Suframa seguem sem um gestor oficial ou com comando tampão, seja em cargos de diretoria, chefia ou superintendência. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, disse que as demissões tiveram aval dos responsáveis pelas pastas de Indústria, Planejamento e Fazenda, que são Alckmin, Tebet e Haddad. Bom, como é que alguém pode reclamar sabendo que já não tinha planejamento e esse planejamento nunca apareceu? Pode ser que ele não apareça, pode ser que tudo vá acontecendo na orelhada. A única intenção é essa, né, Pavinato? Eles estão, como a Carol falou, a intenção é só arrecadar para o governo, o que vai gerar de problema, tal, que fique para o próximo governo. Eles estão interessados em pensar em si e inchar a máquina pública. Isso me lembra um pouco da nossa história, nós gostamos muito de história, Pavinato. Isso me lembra 1917, na Revolução Russa, quando o pessoal assumiu, eles detonaram toda a parte militar, a parte intelectual, a parte religiosa da Rússia. Simplesmente fizeram um expurgo geral, né? E a gente vê esse governo fazendo um expurgo geral, também que é normal, até de repente na mudança de governo, você tirar alguns e colocar alguns que sejam aliados ao seu governo. Eu falei aí que o Rui Costa, geral... ele repetiu o Onyx Lorenzoni. Exato. Vamos ser honestos aqui, porque ele fez a mesma coisa. Fez. E o expurgo... É que é briga de criança de 13 anos. Mas ele tem que colocar alguém no lugar, concorda? Já que ele expurgou, tirou quem na área do governo, que coloque alguém, a princípio, pelo amor de Deus, competente para gerir ou gerar as novas ações que o governo pretende fazer. Mas a gente nota que a preocupação não é essa, a preocupação é arrecadar mais cada vez para os próprios bolsos do governo e depois o povo, a gente vê como é que fica. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vai aparecer uma política econômica? Ou vai ser tudo feito assim na orelhada? Na verdade, é a política econômica deles, né? Eles estão jogando a conta-gotas. Acho que eles estão fazendo o contrário que Maquiavel falava. Eles estão fazendo mal a conta-gotas ali pra gente, né? Mas a gente pode ver que muitos economistas e personalidades da economia brasileira, até do liberalismo, que fizeram o L no ano passado e acabaram mudando de ideia. Eu fiz até uma listinha. A própria Helena Landau, que é uma mulher símbolo aí do liberalismo, e ela foi cabeça econômica ali do plano de governo da Simone Tebet. Stuberg, que é um dos caras mais ricos do Brasil, investidor de grande fundo aqui brasileiro. Armínio Fraga já soltou um filme quase choroso ali, eu também quase chorei junto com o vídeo dele, falando que estava começando a ficar preocupado, mas qual era a expectativa? Também. Meirelles, né? Meirelles também, mas esse daí foi lá, viu que o cheiro não estava bom, falou, tô fora. Falando do comentário de se aproximar da Dilma, o Meirelles foi o primeiro que lançou o Dilma, né? Exatamente. Antes de muitos desses economistas que agora começam a se afastar, ou dizer que as primeiras declarações do presidente Lula são isso, são aquilo, o Henrique Meirelles, antes mesmo da posse, já caiu fora e mandou em grupo de WhatsApp. Falou, quem quiser ouvir, que ouça e caia fora logo, porque o Lula dilmou, ele alertou e não restou dúvida da forma como ele colocou isso. O barril de pólvora tá inchando, tá? Eu tô avisando, o barril de pólvora tá inchando. É a vingança da Aninha do HB20? Aninha do HB20 tem razão.
Ai, Pavinato, então. Outro ponto que assusta muito também é dentro dessas exonerações, que, na verdade, é natural, principalmente quando uma mudança muito drástica, assim, de um governo para o outro, eles vão tirar o pessoal, principalmente de primeiro e segundo escalão ali, os ministros, os seus secretários e diretores, é natural porque esses que eram do governo antigo não vão atuar conforme as novas regras, né, do mercado ali, da política. Mas o que me preocupa muito também é dos órgãos do meio ambiente, que a gente já sabe que a política ambiental de Lula não é fazer valer a cartilha do meio ambiente, da proteção, para que a gente tenha um agro pujante, para que a gente consiga fazer uma mineração que exporte muito, só que proteja o ambiente. Não é essa a cartilha. A cartilha do Lula é muito mais esse populismo verde que eu tanto falo, fazer com que o que produz hoje pare de produzir para ganhar aquele incentivo ambiental e daqui a pouco fique a ver navios, né? Então é um cenário muito preocupante. Vamos ver como os órgãos, por exemplo, o IBAMA, esses órgãos que arrecadam muito para o governo, eles vão mudar completamente a direção. Vamos ver como é que eles vão atuar agora, né, Pavinato? Daisy. Nossa, Carol foi perfeita aqui. Essa responsabilidade fiscal do governo Lula nunca foi o forte deles, né? A gente poderia... Isso é um problema do Brasil, né? Responsabilidade fiscal e desenvolvimento ambiental, que a Carol tocou muito rapidamente aqui. Eu sei que o ponto não é o agro, mas nunca foi uma política suficiente aqui no Brasil. A gente sempre criminalizou o agro, né? O produtor de comida sempre foi o culpado por tudo e os governos da esquerda nunca conseguiram fazer andar juntos essa responsabilidade fiscal e desenvolvimento social e ambiental, né? Parece que sempre tem um problema ali no meio. E aí, só para a gente olhar um pouquinho para trás, assim, em relação à responsabilidade fiscal, ao arcabouço fiscal, a gente falou aqui que o Lula dilmou. Na verdade, o Lula foi a origem da Dilma, né? Porque no segundo mandato, ali na crise de 2008, quando a gente deveria ter contido os gastos, aqui no Brasil a gente começou com as medidas populistas, como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Logo depois veio a descoberta do pré-sal e aí o governo do Lula entendeu que a gente tinha uma liberdade para gastar ao céu e ao infinito, e aí os gastos foram se sucedendo com medidas populistas, e aí isso ocasionou o governo Dilma, né? Então, o governo Dilma, todos os problemas do governo Dilma, eles foram originados no segundo governo Lula. E aí eu volto para aquela grande pergunta, né? Que a gente ainda espera que a resposta seja diferente. Mas quando a gente se pergunta se vai ter um arcabouço fiscal confiável, se vai ter uma responsabilidade fiscal, tudo que o presidente eleito tem feito desde o dia do resultado da eleição é exatamente o contrário. Tem atacado a responsabilidade fiscal, tem punido o agro, como a Carol tem falado aqui, e tem penalizado aqueles que não deveriam ser penalizados. E aí, de novo, a gente volta para essa dicotomia. Responsabilidade fiscal e desenvolvimento social, nesse governo, parece que não conseguem andar juntos. Isso é desde o primeiro governo Lula. E o cambalacho é tanto, né? Esse cambalacho de palavra que me preocupa mais sempre, porque ele convence uma boa parcela, que fala assim, a estabilidade agora não vai ser mais com o teto, vai ser com a âncora. Você sabe que no militarismo a gente não usa a palavra cambalacho, usa uma palavra muito usada, o embusteiro. Embusteiro. Exatamente. Essa troca, que hoje fiz o programa temático, cambalacho. Cambalacho. Né? Quando eu falo assim, não vai ter mais teto, a estabilidade vai ser pela âncora. Mas o teto é de gasto, e quem gasta é o agente público. Sim. Agora, a âncora é fiscal. Sim. E quem paga é o contribuinte. É por isso que eu falo, esta frente ampla está refletindo a traseira ampla do povo. Estão trocando as coisas. O barril da pólvora está aumentando. Exatamente. É um cambalacho em cima de cambalacho. E o pior é que é o cambalacho da palavra, da expressão. Que as pessoas acreditam. A gente tem uma população que não consegue. O PISA mostra isso, compreendeu que leu. Pavinato, mas tu sabe que eu estava conversando com alguns amigos jornalistas de grandes veículos e eles estavam falando que menos de 10% das pessoas lê as notícias até o final. Menos de 10% consegue chegar no último parágrafo. Exatamente. E continuam iludidos, né? Mas isso eu acho que veio com essa questão da internet, né? Joga lá a manchete, joga lá o que interessa e as pessoas se dão por informadas tendo lido isso. E não assistem um programa como esse, por exemplo, que vai traz detalhe, aprofunda a discussão. E quando assiste ainda quer ouvir falar o que ela queria falar. Ninguém quer ouvir, ninguém lê, só quer escrever, ninguém quer ouvir, as pessoas querem falar. Ninguém quer parar e debater. E aí, muitas pessoas gostam de serem enganadas. Exatamente. As pessoas gostam de serem enganadas. Elas querem ouvir o que elas acreditam que é verdade, mas aquilo não é verdade. Aquilo é uma triste fumaça do que é a realidade de tudo.
Entendeu? E quando a pessoa cai em si na realidade e fala, fui enganado, ela se deixou enganar. Exatamente, exatamente. E uma das coisas que eu entendo, por exemplo, o Brasil é uma corporação, o Brasil é uma empresa? Não, um Estado é um Estado, um país é um país. É bom que se administre como se administra uma empresa bem. Mas não é uma empresa porque não é uma atividade que visa ter lucro. Tudo que o país consegue, ele tem que reverter. Né? Em felicidade, em harmonia, em segurança, em saúde, em qualidade e em dignidade para o povo, para a população. Então, não é uma corporação o Brasil.